Olá, meus amores dos quintos anos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos explicar como vocês devem realizar as atividades de língua portuguesa referentes ao kit pedagógico que vocês receberam lá na escola no dia 20/5. E caso a família de vocês não tenha comparecido à escola no dia 20/5, essas atividades também estão disponíveis para impressão no nosso drive da escola. Tá no drive dos quintos anos. A professora também pode estar enviando para vocês o link para chegar até o drive. Aí vocês fazem a impressão e realizam a atividade. Então, agora, peguem a atividade de língua portuguesa e vamos fazer juntinhos. A atividade é aquela onde tem a receita da panqueca na frente e tem uma fotinho aqui da Mônica e da Magali realizando essa panqueca. Vamos lá, então. Número 1. Observe a receita que a Mônica e a Magali estão preparando e depois faça o que se pede. A receita, a prof já até falou, é a panqueca. Aqui temos os ingredientes. 2 copos de farinha de trigo, 2 copos de água, 2 ovos, 1 colher de queijo ralado, 1 tablete de caldo de carne. Modo de fazer. Bater todos os ingredientes e fritar em uma frigideira apenas untada com óleo quente. 1 concha por panqueca. Rendimento, 12 panquecas. O que a gente vai ter que fazer? Primeiro, a gente vai fazer uma interpretaçãozinha bem curta e bem simples, né? Letra A. Qual é a função do texto que está sendo utilizado pelas personagens? Aqui, qual é a função da panqueca, da receita da panqueca? A receita serve para divertir, para instruir, ou seja, explicar é a mesma coisa que instruir, ou para dormir. Marca o X na resposta certa. Letra B. Qual é a receita que elas estão preparando? Muito simples, né? Já falei 300 vezes até. Letra C. Quantas panquecas elas pretendem fazer? Então, a gente tem que perceber qual é o rendimento. Acreditamos, como aqui no texto não fala nada, a gente vai adivinhar ou acreditar que elas estejam fazendo apenas uma receita. Então, procura o rendimento. Letra D. Coloque os ingredientes da receita em ordem alfabética. Então, gente, aqui, ó, nós temos o trigo, queijo, caldo, ovos, água e farinha. Essas 6 palavras aqui estão misturadas, estão fora de ordem. O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar em ordem alfabética, sempre analisando a primeira letra. Se a primeira e a segunda, se a primeira for igual e eu tiver mais de uma palavra igual, eu vou olhar a segunda letra. Lembrando que para colocar em ordem alfabética, eu preciso do abecedário, do A, B, C. Então, eu vou olhando letra por letra. Essa ordem alfabética aqui está muito fácil, até porque todas as primeiras letras estão diferentes. Letra, aqui tem um errinho, era para ser a letra E, está a letra F, mas tudo bem. Então, como se fosse a letra E. Analise o modo de fazer a receita acima. Na sua opinião, esse trecho apresenta orientações necessárias para o preparo do alimento? Vocês acham que essa receita ela está completa, que ela está explicando corretamente? Dê a sua resposta. Letra G. Leia a definição do modo de fazer que faz parte do texto instrucional, receita. Essa é a parte do texto na qual haverá uma explicação mais detalhada possível sobre como a receita deve ser executada. Essa explicação precisa ser muito clara para que o leitor possa seguir os passos necessários para conseguir reproduzi-la eficientemente. Assim, é necessário descrever as ações para o preparo do início ao fim, bem como relatar detalhes do tipo mexer sempre, fogo baixo, até desgrudar, por 10 minutos, etc. Com base nas informações que você acabou de ler, reescreva o modo de fazer da receita da panqueca, acrescentando as informações necessárias para facilitar o seu preparo. Se for necessário, você pode pedir auxílio para um adulto da sua família para lhe dar as informações de como preparar essa receita ou, se preferir, pesquise na internet. E então, o que eu faço? Eu vou voltar lá na receita da panqueca e eu vou observar esse modo de fazer. Gente, esse modo de fazer, ele não está tão bem explicado. Não é para você simplesmente copiar o que está escrito aqui. Vocês vão melhorar esse modo de fazer. Por quê? Bater todos os ingredientes. Mas bater aonde? Bater na mão ou bater no liquidificador? Fritar em uma frigideira, apenas untada com óleo quente. Mas tá,
Que jeito que eu frito? Frito só de um lado, frito do outro lado? Uma concha por panqueca. Uma concha do quê? Uma concha da massa? Uma concha... Então, eu quero que vocês esclareçam melhor esse modo de fazer. Porque, para quem sabe fazer uma panqueca, vai olhar isso aqui, tá, é simples, é tranquilo. Mas a pessoa que nunca fez uma panqueca na vida, como que ela vai fazer se ela não sabe? Então, eu quero que vocês expliquem melhor esse modo de fazer, tá? Bater todos os ingredientes, aonde que eu bato todos? Eu bato no liquidificador e assim por diante. Procurem saber informações de como faz uma panqueca ou com algum adulto da família ou leiam na internet, tá? Eu quero ver a criatividade de vocês e quero ver um modo de fazer bem legal, diferente desse aqui que está na receita. Letra H. Desafio. Que tal você tentar realizar esta receita? Lógico que com o auxílio de um adulto responsável. Nunca mexam no fogo sozinhos, hein? Peçam sempre ajuda para um adulto. Se você tiver a oportunidade de realizar essa receita, compartilhe no WhatsApp a foto do seu prato, compartilhe a nota também, tá? Desse prato, dessa receita. Se a massa da panqueca foi gostosa, eu vou confessar para vocês, eu já fiz várias vezes essa receita e ela funciona e fica uma delícia. Eu já estou até salivando só de imaginar os pratos de panquecas que vocês irão preparar. Não deixem de mandar fotos pra gente, hein? Estamos esperando. Olha só, mais um probleminha aqui na formatação. Saiu letra C e a letra correta seria H. O que vocês vão fazer? Vocês vão passar um lápis, tá? Risquem essas letras que estão erradas e observem as imagens que ao lado sempre vai ter, ao lado da letra que vocês têm que fazer a correção, substitua por letra H. Aqui em cima está, substitua por letra G. O que acontece? Quando a professora digita, no meu computador, por exemplo, eu tenho uma versão de Windows. A hora que eu mando no e-mail, porque nós fazemos essas atividades, são todas compartilhadas, fazemos todas as professoras juntas. As outras professoras têm alguma versão de Windows diferente e acaba que acontecem umas confusões na hora da formatação. Mas graças a Deus que for só essas letrinhas e isso vocês conseguem consertar facilmente com um lápis, certo? Então, aqui na letra H, utilizando as letras da palavra ingrediente, forme 3 novas palavras. Gente, vocês vão utilizar somente as letras que estão aqui nesse quadro, somente as letras da palavra ingrediente. Não pode colocar letras que não tem aqui. Por exemplo, eu vou colocar uma letra A. Porque a palavra que eu quero tem A, eu vou colocar. Não vale. Tem que ser somente com as palavras que estão, com as letras que estão aqui dentro da palavra ingrediente. Eu já até tô vendo uma, mas eu não vou contar para vocês. Quero ver se vocês vão encontrar a mesma que eu. Nessa atividade, primeira coisa que vocês vão fazer, substitua por letra H. Risque esse D e coloca um H. Aprendemos que translineação é o ato de passar de uma linha para outra no momento da escrita, ficando uma parte da palavra na linha superior e o restante dela na linha seguinte. Para praticar essa regra, primeiramente separe as palavras abaixo em sílaba e em seguida realize todas as possibilidades de translineação. Eu falei todas as possibilidades, tá? Não é uma ou duas. E então, vocês receberam aqui na primeira o exemplo da palavra rendimento. Como que eu separo essa palavra em sílaba? Então, está aqui, ó, rendimento. Ela é separada em 4 sílabas e essa linha do meio é como se fosse o final do meu caderno, certo? E essa aqui é como se fosse a linha de baixo, só para que vocês entendam. Então, a primeira possibilidade da separação da palavra rendimento, de ficar um pedaço na linha de cima e o outro pedaço na linha de baixo, é assim, rem e o dimento para outra linha. A segunda possibilidade, eu tenho rende e o mento para a linha de baixo. E a última possibilidade, eu tenho rendimento, com N no finalzinho ali, e o to para a linha de baixo. São só essas possibilidades. Professor, eu posso colocar o T, porque ele cabe aqui o T nesse cantinho, e deixar o O para outra linha? Não, porque daí você está acabando com a separação silábica, né? Você já tinha feito a separação certinha ali em cima, eles não podem se separar. O T e o O tem que ficar junto. Mesma coisa vocês vão fazer nas outras palavras, na frigideira, no ingrediente. Primeiro separa frigideira em sílabas. Depois, nesse quadro, vocês vão colocar as possibilidades de translineação. A palavra panquecas, 1
anotada, receita, preparo. Primeiro, separe em sílaba nessa linha aqui, separa todas as palavras em sílaba e depois, cada uma dentro do seu quadro, vocês vão fazer as possibilidades de translineação. Número 4. Analise as imagens abaixo e forme frases bem criativas. Gente, eu estou pedindo bem criativas. E o que vocês vão fazer? Formar frases. Eu não quero uma frase assim, o bolo é bonito, o bolo tem um monte de velhinhas. Eu quero frases, tá? Uma frase com o bolo e a outra frase com a mãe fazendo panquecas, tá? Quero ver a criatividade de vocês. Número 5. Observe outro exemplo de receita, realize a leitura e faça o que se pede. Então, eu tenho aqui, ó, torradas com queijo. Ingredientes: 4 fatias de pão com manteiga, 150 gramas de queijo ralado, 2 tomates fatiados, uma cebola pequena cortada em anéis. Modo de preparar. Esse modo de preparar está bem explicadinho, né? 1. Coloque as fatias de pão na assadeira. Eu acho que ficaria melhor. Coloque as fatias de pães, né? Mas tudo bem. Coloque as fatias de pão na assadeira e toste-as dos dois lados. Passe manteiga sobre elas. 2. Salpique toda a fatia com o queijo ralado. Acrescente 2 fatias de tomate e alguns anéis de cebola. 3. Coloque no forno e deixe até o queijo derreter. Letra A. Leia as palavras abaixo e circule apenas as que aparecem no modo de preparar a receita. Modo de preparar está aqui. O que vocês vão fazer? Circular somente as palavras que estão dentro do modo de preparo. Letra B. As palavras que você circulou são chamadas de verbo. Marque a opção que as definem. O que é o verbo? Indica a ação que deve ser realizada no preparo da receita ou indica a característica de cada ingrediente da receita. Pensem bem, né? O que é o verbo? O verbo a gente já aprendeu e está sempre fazendo atividades com verbo. Então, o verbo indica o quê? Uma ação ou ele indica uma característica? Letra C. Escreva uma frase envolvendo situações do seu dia a dia para cada um dos verbos abaixo, como no exemplo em destaque. O verbo seria apague. Filho, quando for sair do quarto, apague a luz. Os outros verbos que vocês utilizarão são o dobre, de dobrar uma roupa, certo? De dobrar um papel, de dobrar alguma coisa. E o outro, cante, de cantar, certo? Então, eu quero ver a criatividade de vocês colocando as palavras dobre na primeira frase e a palavra cante na segunda frase. Agora, você irá completar as lacunas com agente e ou agente. Gente, como isso é um problema? Como eu vejo as pessoas escrevendo errado? Como as pessoas escrevem a gente tudo junto quando elas querem falar de nós todos? Gente, quando estamos falando de todos nós, jamais a gente tudo junto. É assim, separado, a gente é separado. Já estou até explicando antes de começar a leitura do quadro. Sempre que nós estivermos falando de várias pessoas, a gente está falando a gente separado. Olha lá, a gente pode ser substituída pelo pronome pessoal nós, sem que haja prejuízo no sentido da frase. A gente é uma locução muito utilizada na modalidade oral, em situações comunicacionais menos formais. Vale lembrar que na escrita devemos privilegiar a norma culta, então prefira usar o pronome nós. Por exemplo, a gente foi à escola para estudar. Como que eu posso substituir isso? Por nós. Nós fomos à escola para estudar, né? A gente não vai escrever assim, ó, nós foi, nós fomos. Como está falando a gente, então, olha esse agente separado, certo? É dessa forma que se deve fazer. Agente tudo junto, então. O que é o agente tudo junto, prof? É aquele que age, tá? É aquela pessoa que trabalha em uma agência, é um agente da polícia, é um agente de viagem. Exemplo, um agente da polícia não pode negar ajuda às pessoas. Então, gente, prestem bem atenção. Quando estamos falando de todos nós, estamos falando da gente, o agente é separado, ok? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar uma canetinha maior. Quando falamos de todos nós, agente separado,
certo? Quando vamos falar de um agente de viagem, de um agente de polícia, aí sim será este agente aqui, tá? O agente tudo junto. O que vocês vão fazer na atividade abaixo? Completar se eu vou usar agente junto ou agente separado. Espero que vocês tenham entendido a explicação. Nessa atividade, vocês irão completar com o uso do onde e aonde. Vamos relembrar as regras, então? Onde indica localização, lugar onde está, em que se passa um acontecimento, tá? Exemplo, onde está o dinheiro? O aonde, quando eu uso aonde, ele indica um movimento e ele deve ser usado ao lado de verbos que indiquem deslocamento. Por exemplo, ir, levar, chegar. Por exemplo, aqui, ó. Aonde vai? Ó, o verbo, certo? O aonde, ele está indicando o movimento. Aonde vai com tanta pressa? Uma dica essencial. Vou grifar aqui, ó. Dica essencial. Substitua aonde ou onde por para onde. Como assim, professora? Na hora que eu estiver usando a frase, eu faço essa substituição na minha cabeça. Se couber para onde, você vai usar a palavra aonde. Exemplo aqui, ó. Para onde vamos? Como faz sentido, eu posso usar aonde vamos e não onde vamos, certo? Aonde vamos. Para onde vamos parar? Não fez sentido, né? Como não fez sentido, eu utilizo onde. Para realizar a atividade número 8, em breve já estaremos enviando para vocês um áudio separadamente desse vídeo. Haverá um áudio em que a professora estará fazendo o ditado de palavras, certo? Vocês vão preencher com as palavras que a professora irá ditar e também a professora irá fazer um ditado de frases, certo? Aguardem esse áudio. Esse áudio vai vir logo após o envio deste vídeo. Número 9. Observe a tirinha abaixo. Nós temos aqui a mãe da Magali. Ela está em um ambiente da casa. Que ambiente é esse, será? Dá para a gente explorar bastante esse ambiente. Ela está pensando em quem? Na Magali, por isso que eu sei que ela é a mãe da Magali. Logo, a Magali é uma menina muito faminta. A Magali morre de fome, né? Então, o que a mãe dela está pensando? Está pensando em fazer algo? Na outra tirinha, no outro quadrinho, a mãe dela está buscando alguma coisa. Explorem cada uma dessas imagens aqui, porque o que vocês vão fazer? Vocês irão criar uma história lembrando todos os passos que nós já estudamos em sala para realizar uma boa produção. E ao terminar, leia com atenção para corrigir os possíveis erros ortográficos. Se for possível, faça primeiro num borrão, num rascunho. Lembre-se que tem que ter um título, tem que ter parágrafo, pelo menos um parágrafo para cada imagem. Não escrevam uma frase. Se vocês colocarem apenas um parágrafo, vai virar uma frase. Um texto, eu vou primeiro fazer o primeiro parágrafo, explorar este lugar onde ela está. Posso fazer um nome para a mãe da Magali? Posso mudar o nome da Magali? Pode. A imaginação é de vocês. Eu quero que vocês explorem bem este primeiro espaço, é o primeiro parágrafo. Explorem o segundo quadrinho, já é o segundo parágrafo. Explorem o terceiro quadrinho, já é o terceiro parágrafo. E muito capricho na realização. Por hoje é só. Fiquem com Deus, continuem se cuidando. Um grande beijo e saibam que estamos morrendo de saudades.